Oi gente, eu sou a Aline de Sempre Nerd, tudo bem com vocês? E eu voltei para fazer mais uma resenha para vocês. E hoje eu vou falar do Sensacional sobre a escrita do Stephen King. Apesar de não ser um livro de terror, de ficção, ele vai entrar hoje nas cestas de horror por se tratar de um livro do mestre, tá bom? Então esse livro foi cedido em parceria com a Suma de Letras. Muito obrigada. E é um livro de não ficção, onde o King vai contar sobre algumas experiências, vai falar um pouquinho da vida particular dele e dar muitas dicas de escrita criativa. A primeira coisa que eu tenho pra falar desse livro é que ele é maravilhoso, gente. E eu super recomendo pra quem pretende se tornar escritor, pra quem tá começando a escrever ou pra quem já escreve há algum tempo, porque é um livro muito rico em informações de um escritor muito famoso, muito lido, né? E também indico para quem é fã do King ou para quem quer ler, conhecer um pouquinho mais sobre o autor, é um livro com muita coisa legal. O mais legal do livro é que parece que você está conversando com o autor, você lê esse livro e parece que você está simplesmente sentado num bar, tomando alguma coisa e conversando com o King. É muito gostoso de ler, assim, eu me senti realmente de frente a frente com ele, como se fosse um bate-papo. Então o livro, ele primeiro vai trazer o King falando um pouquinho da vida pessoal dele, ele vai contar alguns fatos da infância, ele vai falar da mãe dele, vai falar da adolescência, dos primeiros contos que ele escreveu quando ele era criança, como ele escrevia. Ele vai contar, vai falar do irmão dele, vai comentar como ele conheceu a Tabitha, que é a esposa dele. Então, a primeira parte do livro é bem esses relatos pessoais, essas memórias, e é muito gostoso porque isso te deixa mais próximo dele. Você começa a conhecer ele não só como escritor, mas como uma pessoa. Ele vai contar da fase dark dele, quando ele teve problemas com álcool e drogas, quando ele se envolveu nessa parte ruim. E é legal observar esses altos e baixos que ele vai comentando pra gente. Ele vai falar também, assim, dos livros que ele escrevia, das coisas que ele lia, filmes que influenciaram muito na escrita dele. Tem alguns casos dele que são muito engraçados e é muito gostoso de ler, gente, sério mesmo. E outra parte, o livro tá cheio de marcação, como vocês podem observar, eu não sei se vai dar pra ver aí. Tem dicas sobre escrita. Então ele vai falar do uso excessivo dos advérbios, ele vai mostrar pra gente como criar e desenvolver um personagem, como é importante que o leitor se identifique com aquele personagem, que é importante o personagem ter uma história, que isso vai fazer com que o leitor possa criar uma conexão maior. Ele vai contar pra gente sobre enredo, plano de fundo, desenvolvimento de história, agilidade na narrativa. Assim, é muito rico nos detalhes da escrita de uma pessoa de muito sucesso. Então é muito legal de ler, gente. Eu anotei aqui muitas coisas que eu achei super importante para aplicar em alguns contos que eu escrevo, ou até mesmo pra gente como leitor. É importante ler esses livros de não ficção para nossa formação. Então você começa a ler outros livros de outra maneira, com uma experiência um pouco maior. E ele vai trazer também um exercício de revisão, onde ele fala a importância de você enxugar bastante o texto para que não fique cansativo nem enjoativo, porque a primeira versão que você escreve, ela é bem cheia. Ele fala da importância, ele tem até uma formulinha no livro de quantos % é importante que você corte na sua primeira revisão, após você escrever o livro, que você deve reler e fazer um corte de tantos % para que seu texto fique mais enxuto, mais ágil e mais interessante. E aí no final do livro, ele traz o texto que ele escreveu primeiro e depois a correção dele aqui, de como foi que ele fez essa revisão. Isso é muito legal porque você vai fazendo junto com ele. O texto, inclusive, que ele usa é o começo do conto 1408, que foi o conto que virou filme dele com o John Cusack. Então, como eu estava falando, é muito legal porque você acompanha a ideia dele, o pensamento dele, como foi que ele fez esse corte. É mais fácil você visualizar e aplicar nos seus textos. É muito legal, gente. É muito, muito bom mesmo.
E aí também depois ele vai falar no finalzinho do livro do acidente que ele sofreu, né, que quase o matou, assim, foi muito grave, ele ficou internado um bom tempo. Ele tinha começado a escrever esse livro, aí ele sofreu um acidente, precisou parar. E depois ele fala que quando ele estava tentando se recuperar, a importância que ele sentiu de terminar essa obra aqui. Então ele foi terminar só após o acidente. Ele vai falar de algum dos livros dele, ele vai falar de Carrie, como foi ter o primeiro livro de sucesso, né, de como isso aconteceu, a sensação que era. Ele vai falar um pouquinho dos filhos dele, ele vai falar da Dança da Morte, ele fala de It, ele cita A Hora do Vampiro também. É muito legal, gente, o livro. E no final, mais legal ainda, é que ele tem uma lista de livros que influenciaram ele, de livros que ele indica, que ele gostou muito, tá? E aqui, quer ver? Olha quem tá aqui. Harry Potter. Não sei se dá pra ver, acho que não. Harry Potter está aqui. E no finalzinho, quando ele vai fazer uma nova edição, ele coloca aqui os melhores livros que ele leu em 2001 e 2009, tá? Tem mais livros aqui. E é legal, uma lista bacana, que eu já anotei alguns que eu quero ver se eu consigo ler nesse ano ou no ano que vem, porque é legal saber aquilo que mexe com ele, o que influencia ele, os livros que ele gosta. Porque tudo isso vai ter influência, vai influenciar na escrita dele, nas histórias, nas experiências dele. Então é um livro altamente recomendado, é perfeito, eu favoritei no Scooby. E é um livro que eu vou, assim, sempre usar para consulta. Com certeza eu vou ler e reler e triler, porque tem muita informação bacana, muita coisa aplicável pra gente. E super recomendo que você compre se você tem interesse no King ou se você quer escrever. Compra rápido, porque tá esgotando nas livrarias, gente. Vale muito, muito a pena. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou, dá um joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal do blog e até o próximo vídeo.